Aleluia. Que o Senhor continue a fazer a boa obra dele, né? Sempre, para a honra e glória do nome dele. Né? Eu estava compartilhando com o Mariano uma alegria, né? Deixar Cristo usar as nossas vidas, né? Não tomar a frente e não querer fazer a sua maneira, mas a maneira de Cristo. E eu tive uma alegria muito grande com uma das adolescentes, né? Eu tinha visto uma coisa que eu sei que não estava agradando a Deus. E eu estava afastada essa semana. Ai, minha gente, olha, não dá não. Eu repreendo toda isso. Em nome de Jesus, não dá não para ficar afastada aqui da igreja, pelo amor de Deus. Mas eu estava lá intercedendo por todo mundo. E principalmente quando eu vi essa situação. E ela que entrou em contato comigo, que eu estava assim com o coração fervilhando para falar com ela. E hoje, quando eu abri o Instagram, ela tirou o que eu tinha visto e colocou lá, filha do Deus vivo. Então, assim, é para honra e glória do nome de Jesus. Eu quero ser só instrumento, um vaso na mão de Deus, mas é para honra e glória dele. É, irmã? Prazer. Bem-vinda. Eu não estava aqui domingo, quando a senhora chegou. É a tia da Mariana. Bem-vinda. Prazer em conhecer a senhora. Deus abençoe. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Irmãos, vamos abrir lá em Filipenses. O pastor tinha me pedido para vir semana passada, e eu já estava assim, com o coração queimando, ouvindo essa palavra, estudando as cartas de Paulo. Dei uma interrompida no Novo Testamento, fui para o Antigo, para Oséias, que foi tremendo assim. Nossa, foi muito legal. Mas, retomando o Novo, e o Senhor veio falando comigo, e como eu gosto de ver todo o contexto, né? Deixa eu abrir aqui, Filipenses. Filipenses 1. Segura aí, que a gente vai, como sempre, andar e tentar tomar a palavra do Senhor, né? Para nosso coração, para o nosso viver. Como o pastor disse, nem tudo é sobre mim, mas eu tomo para mim e para a minha vida a palavra do Senhor. Então, eu lendo a carta de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, eu vi que quando ele estava escrevendo essa carta, ele estava numa prisão domiciliar em Roma. Ele estava preso, não estava numa situação muito fácil, não. Essa carta, ela foi escrita tanto como agradecimento pelas ajudas recebidas. Eu fui pesquisar se era uma ajuda, não. Foram ajudas recebidas por esse povo, como também para adverti-los contra os falsos mestres e exortá-los a ter uma maior unidade. Então, tinha um porquê, né? No capítulo 1, lá no capítulo 1, podemos observar que mesmo estando preso, Paulo não ocultou nem mesmo da guarda pretoriana. Quem sabe o que é guarda pretoriana, meninos? Isso. Muito bem, irmão. Que são os militares romanos que o vigiavam, né, enquanto ele aguardava o julgamento, a mensagem acerca de Cristo. Então, mesmo passando por esse período na prisão, ele não se calou com relação à mensagem de Cristo. Espera aí que eu ainda nem cheguei no tema da pregação. Mas ele aproveitou a oportunidade para plantar o evangelho na sede do poder imperial romano. Olha a visão macro de Paulo, né? Ele não se deteve ali, na prisão. Podem abrir em Filipenses 1, do 12 ao 13, por favor. Eu coloquei a Nova Bíblia Viva. Coloquei a RA, a Mariana tem a NVI, assim a gente vai passeando, né? Lá em Filipenses 1, do 12 ao 13, na Nova Bíblia Viva, eu tenho a palavra do Senhor
que diz: e quero que vocês saibam, irmãos, tudo quanto me aconteceu aqui tem sido uma grande ajuda para o progresso do Evangelho de Cristo. Porque todo mundo, incluindo toda a guarda do palácio e todos os demais, sabem que estou na cadeia por causa de Cristo. Então, eu tenho uma grande ajuda para o progresso. Ele já está vendo, a visão macro dele vê muito mais além do que é só aquela situação, né? Então, além disso, o aprisionamento de Paulo, ele incentivou os crentes a falar da sua fé. Quando a gente vai ler lá no versículo 14, na versão da Bíblia Viva, ele diz: e por causa da minha prisão, muitos dos santos daqui parecem ter perdido o medo de ser presos. Olha só. De algum modo, motivados no Senhor, eles começaram a ter cada vez mais coragem e determinação para falar de Cristo aos outros. Ficou bem claro. A coragem, irmãos, ela pode ser contagiante, sim, né? Quando eles viram a postura de Paulo diante daquela prisão e o evangelho de Cristo sendo proclamado, aquilo impulsionou os cristãos a fazerem o papel de cristão, que é levar o evangelho de Cristo a toda criatura. Então, a coragem, ela pode ser contagiante, sim, até em meio a grandes dificuldades. Paulo desprezou as possíveis consequências negativas e, assim mesmo, compartilhou o evangelho. O seu exemplo desafiou outros cristãos a ser igualmente ousados em anunciar a palavra de Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, pedindo e clamando por ousadia em Cristo Jesus, não nos deixando abater por tudo aquilo que quer nos paralisar, por toda aquela doença, por toda situação que quer paralisar o servo do Senhor. Porque o cristão, o servo do Senhor, está aqui para fazer o que lhe apraz, o que lhe agrada, e é levar a tua palavra e levar o conhecimento da verdade a todos os teus filhos. Em nome de Jesus. Então, focando ainda em Filipenses, Senhor, usa a minha vida. Que não seja eu, nunca seja eu, que eu me esvazie totalmente. Mas eu peço ousadia para continuar falando de Ti, Pai. Porque grandes coisas tem o Senhor para a vida da igreja. Grandes coisas tem o Senhor. E vamos estar juntinho com Ele na eternidade. Obrigada, meu amor. Agora sim, a gente vai focar no tema da palavra, tá? Vamos focar em Filipenses 1, 21. Vamos lá. De onde vamos extrair o tema da nossa ministração de hoje. Eu vou ler aqui porque é a versão que a gente mais conhece. Mas em Filipenses 1, 21, na Almeida atualizada, Paulo fala: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Daí a gente tira o nosso tema. O viver é Cristo, irmãos. O viver é Cristo, irmã. O viver é Cristo. Aleluia! Aleluia! Quando a gente pega o contexto, né? A gente aprendeu na aula de interpretação bíblica que a gente nunca deve pegar o versículo isolado e sempre associá-lo ao contexto histórico, o contexto geral, o contexto do texto, né? Né, professor? Lá no versículo 22 ao 24, Paulo continua falando aos filipenses. Mas, se viver me der mais oportunidade para ganhar pessoas para Cristo, então, na realidade, não sei o que é melhor. Viver ou morrer? Estou pressionado dos dois lados. Às vezes tenho desejo de ir e ficar com Cristo. Certamente seria muito melhor para mim do que estar aqui. Porém, mas contudo, todavia, a realidade é que posso ajudar mais a vocês permanecendo
aqui. Ele reconhece que ele é usado por Cristo. E enquanto ele estiver aqui, e ele não é guardado na glória do Senhor. Eu vi esse termo essa semana com uma mãezinha que perdeu uma filha. E ela disse, chorando, o Senhor guardou a minha filha em sua glória. Enquanto ele não é guardado na glória do Senhor, ele está aqui servindo, porque para ele o viver é Cristo. Isso é muito profundo, irmãos. Mergulhando, isso quer dizer, falou muito, essa frase dita com tanta ênfase. E estudando as atitudes de Paulo, isso falou muito ao meu coração. E foi uma pregação principalmente para mim. Porque enquanto eu estava passando por doença e cansaço e aquilo tudo, eu estava dizendo, Marco, não vou. Eu acho que não vou não, Marco. Olha, Marco, vá. Vá, não era amor? Vá, que eu vou ficar aqui descansando. Vá, que eu tenho que fazer um relatório. Eu vou sair de férias. Meu Deus. Sabe o puxão de orelha que eu levei e merecido? Então, essa ministração foi principalmente para mim. O meu viver como cristã, como filha do Deus vivo, ele tem que ser Cristo. Comparando a eternidade, eu sei que lá vai ser muito melhor. Mas enquanto a gente estiver aqui, que ele nos use. Basicamente, existem duas perspectivas diferentes dentro desse contexto, certo? A primeira é que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A morte, ela é uma passagem, é uma certeza para viver a eternidade com aquele a quem somos gratos por uma tão grande salvação. A morte é a nossa certeza que estaremos com Cristo, né? É a oportunidade de estar com Cristo, a quem tanto amamos. A segunda perspectiva é que enquanto o céu me aguarda, eu posso definir um padrão, um modo de viver, que seria viver. O viver é Cristo. O meu viver, digam irmãos, o meu viver é Cristo. Isso tem que ser uma verdade em nossas vidas, na vida da igreja. Lá em Colossenses 3:11, um pouquinho mais na frente, um capítulo na frente, a gente vai ficar indo em Filipenses, Colossenses. Lá em Colossenses 3:11, lá no final do versículo, na Almeida, ele fala, porém, Cristo é tudo em todos. Ele quem? Paulo, né? Paulo continuou escrevendo cartas, né? A metade do Antigo Testamento, um pouquinho da metade são as cartas de Paulo. E ele falava muito a respeito desse padrão de vida que ele tomou para si. Deixa eu subir aqui. Paulo, nessa afirmação que Cristo é tudo em todos, Paulo define não somente a importância de Cristo, o domínio, o lugar que ele deve ocupar em nossas vidas. Cristo é tudo. Além disso, na igreja, o valor dos indivíduos não depende da raça, da posição social ou da circunstância de nascimento. Em todos. Cristo é tudo em todos. Paulo estava falando da nossa posição diante de Deus. Somos todos pecadores que somente podemos ser perdoados por meio de Cristo. Cristo é tudo em todos. Não é porque eu nasci numa família melhor, não é porque eu nasci assim, não é porque eu sou desse jeito ou daquele outro jeito. Não. Todos somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Diante das afirmações, podemos nos aprofundar numa coisa, na centralidade de Cristo nas Escrituras. Quando a gente fala em centralidade de Cristo, Cristo é o centro de tudo.
Lá em João 5,39, vamos lá. Vocês estão me entendendo, irmãos? Qualquer coisa pode perguntar, tá? 5,39. É o próprio Jesus falando. Certo? 5,39. É Jesus falando. Ele fala: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. A Nova Bíblia, ela fala: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque creem que elas têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Não importa se estamos estudando o Antigo Testamento ou lidando com porções da Bíblia que não são promessas claras ou explícitas da vinda do Messias, certo? Do Salvador. Em toda a Bíblia, em toda ela, nós vamos encontrar tipos, figuras ou sombras que projetam não somente a pessoa, como a obra de Cristo. Lá no Antigo Testamento é o Cristo velado, né? São tipos, são figuras, são alegorias que lembram, que levam a Cristo, a vinda do Messias. Às vezes ela não está tão clara, mas a própria Bíblia, ela reafirma sobre ela mesma. As Escrituras testemunham ao meu respeito. E Jesus não está falando que é só o Novo Testamento. Toda a Escritura, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Um exemplo que podemos tomar, né, para essa centralidade de Cristo será do próprio Senhor Jesus, que nos comunica isso em João 3,14. Lá um pouquinho mais na frente, em João 3,14, ele fala: e como Moisés no deserto levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele está fazendo referência a Números 21. Não precisa abrir lá não, porque ele está fazendo referência, só quem quiser confirmar, né? É a narrativa de Números 21, do capítulo 8 ao 9. Tá batendo, a minha versão, eu estou lendo a Nova Bíblia porque ela é bem mais compreensiva, mas ela dá a entender a mesma coisa que as outras versões, pelo menos é o que eu espero e é o que eu estou estudando, né? Se a sua variar muito, Mari, pode ler, que aí a gente vê. Então, segundo a narrativa de Números 21, do 8 ao 9, depois que as serpentes venenosas infestaram o acampamento dos israelitas, porque eles começaram, para variar, a murmurar, né? Moisés fez uma serpente de bronze, colocando-a sobre uma haste e a levantou. Do mesmo modo, Jesus diz que será levantado sobre uma cruz e os que se voltarem para ele com fé serão salvos do veneno do pecado. Então, é Cristo velado e sendo revelado no Novo Testamento. Toda a Escritura está centrada na pessoa de Jesus. Isso é só um exemplo. A centralidade do ensino bíblico será sempre a pessoa de Cristo. E no plano e propósito de Deus, podemos reconhecer também esse lugar na pessoa de Deus. Na pessoa de Jesus. Lá em Efésios 1, do 9 ao 10. Vamos abrir. Porque não sou eu, é a palavra. Rococó, Galefé. Cadê Jesus? Cocó, Galefé. Efésios 1, do 9 ao 10.
Vou ler aqui. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Na nova Bíblia, Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo. Está bem mais claro, né? A razão secreta para enviar Cristo é um plano que Ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. E esse era o seu propósito na plenitude do tempo. Ele reunir tudo que existe no céu e na terra debaixo da autoridade de Cristo. O mistério, que é o segredo da vontade de Deus, foi revelado, irmãos. Ele foi revelado. Aquilo que estava velado no Antigo Testamento de forma simbólica, seria revelado a partir da vinda de Cristo. Perfeito, né? O segredo da sua vontade, o seu propósito, é fazer convergir, tudo se voltar em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nós não temos apenas a centralidade de Cristo na revelação bíblica, mas em todas as coisas. Então, todas as coisas convergem para a pessoa de Cristo. Glória a Deus. Em Colossenses 1, do 15 ao 20... Vou ler aqui. Podemos observar que o texto aponta para o papel e participação de Cristo na criação de todas as coisas, destacando principalmente a sua primazia. Vamos ler. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos. O mundo espiritual com seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele existia antes que tudo o mais começasse. E é o seu poder que sustém todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primeiro a levantar dentre os mortos. De modo que ele é primeiro em tudo. Porque Deus queria que a plenitude estivesse em seu Filho. E foi por meio do seu Filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas, no céu e na terra. Pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus através do seu sangue. Glória a Deus. Meu Deus, que tanto amor é esse? Que amor é esse? Com todas essas declarações, Paulo chega a uma conclusão. De modo que ele é o primeiro em tudo. Na versão da Almeida, Paulo refere-se a Cristo como primogênito. Que o primogênito era a maneira hebraica, né, de dizer que alguém era especialmente honrado. Por exemplo, o povo de Israel foi chamado de primogênito, lá em Êxodo 4:22. Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. E também Davi, no Salmo 89:27, ele também foi chamado de primogênito. Oxe, como assim, né? A palavra não se refere ao nascimento de Israel, físico de Israel e de Davi, mas ao lugar de honra diante de Deus. Assim, Paulo está dizendo que Cristo tem um lugar de honra sobre toda a criação. Toda a criação. Ele é honrado. Só ele é digno de toda honra. Cristo é o centro.
Outra coisa que podemos avaliar é que Cristo não apenas manifesta a imagem de Deus, como foi dito, né, no versículo, mas também o resplendor da glória de Deus. Que coisa linda. Eu fico maravilhada, né? Em Hebreus 1, do versículo 1 ao 4. Vamos lá rapidinho. Hebreus 1. Ixi, que coisa linda. Achou? Do 1 ao 4. Eu vou ler, tá? Há muito tempo, Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas. Mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo e tudo quanto nele existe. O Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto Ele é e faz. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade. Ele nos purificou de todos os nossos pecados e depois se assentou no lugar de mais elevada honra, que é o lado direito da majestade nas alturas. Assim, ele tornou-se muito superior aos anjos, como se prova pelo fato de que o seu nome, que ele herdou do seu pai, é muito superior aos nomes e títulos dos anjos. Então, além da imagem de Deus, ele também resplandece a glória de Deus. Que coisa linda. Então, em vários desses textos que a gente está lendo e correndo a Bíblia, nós podemos observar que a palavra destaca que o Criador de todas as coisas abre mão da sua posição como Deus, né? Tornando-se semelhante a nós, para viver e cumprir o propósito da redenção. Já estava escrito. Lá em Filipenses 2, aquele texto que todo mundo conhece, Filipenses 2, é maravilhoso, do 5 ao 11. Filipenses 2, do 5 ao 11, nós podemos observar a grandeza e a exaltação promovida pelo próprio Deus Pai a seu Filho. Amém, irmãos? Vamos lá. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus! Glória a Deus! Como não reconhecer a grandeza, a primazia, a importância de Cristo Jesus na nossa vida? Ele, como Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se entregou como um cordeiro mudo. Ele tomou os nossos pecados para si. Nós merecíamos estar naquela cruz, mas quem estava era Cristo Jesus. Ele se entregou e cumpriu o propósito de redenção da vida dele. Não tem amor maior. Não existe amor maior. Não há amor nenhum que se compare ao de Cristo Jesus. Não podemos ignorar o lugar de importância de Cristo no plano e propósito de Deus, irmãos. O Deus que se fez homem, que se tornou semelhante a nós, que deu a sua própria vida para nos salvar. Nele convergem todas as coisas. Ele tem a primazia, ele é o primogênito em tudo, ele é o lugar de honra.
Ele é o reflexo da imagem, da expressão exata do ser de Deus, do resplendor da sua glória. Jesus estava cheio da plenitude de Deus, o que mostra que Jesus detinha a plena essência da natureza e da autoridade de Deus. Ele foi exaltado e tudo isso nos ajuda a entender por que Paulo fez uma declaração lá um pouquinho mais na frente, em Filipenses 3, do 7 ao 8. Tudo isso que a gente leu até agora vai nos ajudar a compreender essa declaração. Vamos abrir lá? Filipenses 3, do 7 ao 8. Aleluia. Vamos lá. Entretanto, todas... Achou? Do 7 ao 8. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo. Que declaração forte, irmãos. Depois que a gente entende e compreende a centralidade de Cristo, a importância, a primazia, o resplendor da glória, Ele era Deus e não usurpou ser igual a Deus, a gente pode entender porque Paulo fez uma declaração como essa. Essa declaração ela pode ser entendida a partir de alguém que entendeu que todas essas coisas, que entendeu o seu papel a ponto de ser impactado por este entendimento, a ponto de declarar que seu viver é Cristo. Ele compreendeu o propósito dele. Por isso que ele declara, meu viver é Cristo. As coisas que eram consideradas importantes e muito valiosas, perderam a importância por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo não está apenas adjetivando. Ele não está dando só adjetivos e características a toda essa situação. Depois dessa compreensão e diante da importância que Cristo passa a ter em nossas vidas, nós temos um referencial de algo muito mais importante de tudo aquilo que possa existir. Quando a gente compreende tudo isso, o nosso referencial agora é Cristo. E Cristo passa a ser muito mais importante, o conhecimento da glória de Deus. Esse é um lugar realmente de relacionamento com Deus que devemos estar. É quando a gente compreende toda essa característica, a importância de Cristo na palavra e a centralidade de Cristo, quando Ele passa a ocupar o lugar central das nossas vidas. Tudo aquilo do mundo, nada aquilo passa a ter mais valor. Para mim, eu não tenho mais a ambição, eu queria fazer mestrado, eu não estou dizendo que, está entendendo? Eu mudei todo o referencial da minha vida. Quando eu passo a entender que Cristo o alvo eu vou chegar lá. Segura aí, irmão. Em Filipenses 3, do 13 ao 14, é lá. Em Filipenses 3, do 13 ao 14, a gente vai entender o nosso alvo. Paulo continua, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a minha e a sua vida,
A minha, sua vida deve refletir uma progressão. Devemos estar cada vez mais próximos do nosso alvo e mais distante de onde nós estávamos. Quando a compreensão vai chegando, o entendimento vai abrindo, a gente vai entendendo que a gente vai progredindo para o alvo. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é uma progressão. Mas a gente vai ficando mais distante do nosso passado, de onde nós estávamos. Depois da conversão, devemos entender que existe uma progressão na jornada do conhecimento e de quem é o Senhor, né? A gente vai conhecendo. Em João 16, do 13 ao 15, deixa eu abrir lá rapidinho, porque ainda tem algumas leituras para fazer. Do mesmo jeito, pastor, que Oséias, eu me empolguei no estudo do Viver Cristo. Do João 16, do 13 ao 15, a palavra do Senhor fala: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse texto, nós podemos observar que é o Espírito Santo que continua o trabalho iniciado por Cristo. Quando isso começa a se tornar verdade e prática em nossas vidas, essa compreensão começa a definir ou redefinir, né, que em muitos casos, profundamente a nossa vida. É a pessoa de maior importância. Cristo é a pessoa de maior importância. Nada concorre com quem Ele é, com o lugar que Ele tem ou com a importância daquilo que Ele nos instruiu ou determinou para que nós fizéssemos. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo? Eu espero que está sendo bem clara. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 2:3, diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, há uma jornada de descoberta que precisamos trilhar no entendimento de quem Cristo é. Todos os tesouros. Quanto mais compreendemos, maior vai ser o impacto que isso vai produzir na reorganização dos valores das nossas vidas. Não é, Robson? Eu tomo muito você como exemplo, a Mari. Então, assim, é tremendo. Quanto Deus fez, a gente acompanhou. E acompanha essa progressão. Estamos juntos nessa progressão. Glória a Deus. Como, por exemplo, a renúncia e a autonegação. Que são coisas que não são tão faladas, mas que nós precisamos viver e estudar e entender. Porque elas vão fazer parte da nossa vida. Quando a gente afirma e entende quem Cristo é. E ele assume a pessoa de maior importância na vida de um cristão. Então, quando a gente fala em renúncia e autonegação, tem muita gente que não quer nem ouvir. Né? Mas eu vou ter que abrir mão da minha vida. Mas eu sou uma pessoa tão boa. Né? De vez em quando, eu dou uma saidinha, uma mentirinha branca. Mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Né? Quero. Mas é tão lindo como você fala de Cristo. Você tem uma intimidade tão grande. Mas, não quero deixar o que eu gosto de fazer. Enfim. Quando a gente fala em renúncia e autonegação, né? Então, quando a gente compreende todas essas características de Cristo, quem Ele é, quando a gente compreende as Escrituras, a revelação, Cristo sendo velado e revelado, a gente vai começando a entender porque nós começamos a renunciar e começamos a negar várias coisas que antes nos davam prazer e agora já não dão mais.
Lá em Lucas 14, do 25 ao 27. Do 25 ao 27, a palavra do Senhor fala: grandes multidões estavam seguindo Jesus. Então ele voltou-se para elas e disse: olha o que Jesus falou. Todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o meu pai, e amar o seu pai, sua mãe, sua esposa e seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ninguém pode ser meu discípulo se não carregar a sua própria cruz e seguir-me. Isso tem muita gente que não quer ouvir. Carregar a própria cruz, ele faz referência à disposição em assumir a renúncia de viver a sua própria vida. A renúncia de viver a sua própria vida. O caminho feito por Jesus, levando a sua própria cruz, ele estava morrendo, ia ser crucificado. Ele estava caminhando para ser morto, né? Então, ao ato de levar a sua própria cruz, eu estou assumindo a renúncia de viver a minha própria vida. A minha vida agora é Cristo. Certo? Continuando lá no 33, no versículo 33, no mesmo capítulo, a gente continua dizendo, a palavra do Senhor continua: assim ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo que possui. Nossa, vou renunciar a tudo que eu gosto. Ele faz referência ao lugar que Jesus tem que ocupar. Jesus é o mais importante. Nada que venha diferente de Jesus, aquilo que não é Jesus, deixou de ser valioso para mim. Quando você abre seu entendimento para isso, você passa a entender que a renúncia é um ato de amor a Cristo. Renunciar à minha própria vida, deixar de viver aquilo que eu acho, que eu creio, que eu acredito, e passar a viver a verdade da palavra. Afinal, ele é o nosso manual de vida. A ordem para nossas vidas está na exigência de reconhecer Cristo e obedecer a Ele. Está bem claro na palavra, né? Ele é Senhor. Ele é Senhor, com S maiúsculo. Cristo é Senhor. Quando eu falo Ele é Senhor, eu faço referência à sujeição e submissão a Cristo. Ele é meu Senhor. Lá em Romanos 10, 9, a palavra fala: pois, se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Aleluia. A palavra do Senhor fala: se você confessar que Jesus Cristo é Senhor, você vai confessar que Jesus Cristo é Salvador? Ele é Salvador. Mas você precisa confessar que Ele é seu Senhor. Você está se submetendo, se sujeitando à vontade de Cristo. De todo o seu coração, você será salvo. Glória a Deus. Em Gálatas 6,14, a palavra do Senhor fala: quanto a mim, eu já estou acabando, irmãos. Em Gálatas 6,14 fala: quanto a mim, não permita Deus que eu me gabe de coisa alguma, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo. E o interesse do mundo em mim também há muito está morto.
por causa da cruz de Cristo, porque eu passei a ter o entendimento da verdade, da cruz de Cristo na minha vida. Fala sobre as nossas atitudes. Porque vamos para Jundiá. Porque, assim, eu vou filmar você e vou postar. Vai dizer, meu marido prega tão lindo. Ninguém se gabe. Você prega porque você se sujeita e submete a Cristo, para levar o evangelho de Cristo. Que ninguém se gabe, porque quem deve ser exaltado é o nome de Cristo. A importância de Cristo em nossas vidas nos leva a mudanças, não só no estilo de vida, mas em situações muito específicas do nosso cotidiano. Como relata Paulo em Colossenses 3, do 23 ao 24. Paulo fala, irmãos, vamos abrir os ouvidos, trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não simplesmente para homens, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhes a recompensa da herança. É para Cristo o Senhor que vocês estão verdadeiramente trabalhando. E eu não estou falando só no trabalho da gente, o trabalho por conta de salário, não. Eu estou falando de varrer uma igreja, eu estou falando de ajudar a irmã na cozinha, eu estou falando de fazer um exame. Eu não vou fazer de qualquer jeito. E eu não vou fazer porque é para mim. Eu vou fazer porque eu estou fazendo como para o Senhor. Eu estou vendendo um tomate com a excelência que eu faria para o Senhor. É tudo para Ele, para glorificar o nome dEle. Em nome de Jesus, irmãos, eu falo muito, Marcos, vamos fazer com excelência, porque é para o nome do Senhor. Né, amor? Não me deixa mentir. Então, é isso, irmãos. Que nós possamos avaliar o nosso nível de entrega. Ive, que você avalie continuamente o seu nível de entrega. Todos os irmãos, que nós possamos avaliar o nosso nível de entrega e a importância de Cristo em nossas vidas. Na minha, na sua vida. Que possamos verdadeiramente nos render a Cristo, nos sujeitando à sua vontade. Vamos avançar, irmãos. Vamos avançar para o alvo progressivamente. Que o Espírito Santo ocupe todos os espaços em nossas vidas. E que nossas ações e atitudes demonstrem Cristo. Que saibamos reconhecer nossas falhas e que saibamos nos sujeitar a Jesus. Que o Espírito Santo vivifique a palavra dele em meu e no seu coração. Em nome de Jesus. Porque é só o teu nome, Jesus, que merece ser exaltado, Pai, a tempo e fora de tempo, porque a centralidade, Senhor, está em Cristo. E é Ele que deve ser a pessoa, o lugar mais importante. É para Ele que devemos fazer tudo para glorificar o nome de Cristo. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Querido, se você tomou, entendeu e compreendeu a palavra, fique de pé. Tome posse dessa palavra. Continue ministrando, Ive, sobre nossas vidas. Amém. Oh, Jesus, obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Capacita-nos. Oh, Jesus, que o Senhor derrame entendimento, Senhor, no meu e no coração dos meus irmãos, Senhor Jesus.
Que a tua palavra, Senhor Jesus, seja como semente plantada em solo fértil, Senhor. Que ela frutifique, que dê muitos frutos, Pai. Que nós possamos testemunhar Cristo aonde quer que estejamos, Pai. Levando a tua verdade, Pai. Não a minha, não a de homens, mas a tua verdade, Jesus. Obrigada pela tua entrega naquela cruz, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, só o Senhor é Deus. Que o teu nome seja exaltado, Pai, a tempo e fora de tempo, Pai. Continua falando aos nossos corações, Jesus. Continua fazendo a tua boa obra.